Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do verso 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse o cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu diria assim, que Jesus torna a pessoa irreconhecível. Você já viu aquela frase assim, fulano está irreconhecível? Quem já viu aquela frase? Essa frase tanto pode ser usada para o lado bom, né? Como essa frase também pode ser usada para o lado ruim. Nossa, aquela pessoa, né? Está irreconhecível. Ultimamente, o monjaro tem feito isso com as pessoas, não tem? Falou, nossa, mas está irreconhecível aquela pessoa, não é? O monjaro está deixando as pessoas irreconhecíveis. Mas a verdade é, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós encontramos Jesus, não estou falando de encontrar religião. Muitas pessoas encontram religião, mas não encontram Jesus. Muitas pessoas, elas mudam de religião. E religião não transforma ninguém. Encontramos pessoas que eram católicas, agora são evangélicas. Mas o que mudou? O que mudou no coração? O que mudou na maneira de falar? O que mudou na maneira de pensar? O que mudou na maneira de tratar as pessoas? O que mudou? Só deixou de se prostrar diante de uma imagem? Foi só isso? Só deixou de se prostrar diante de uma imagem? Ou a pessoa era evangélica de uma determinada placa, de uma determinada denominação, e ela mudou daquela placa, ela mudou daquela denominação, e foi para uma outra placa, foi para uma outra denominação. Mas o que mudou? Diga comigo, quando a gente encontra Jesus, as pessoas não nos reconhecem mais. O Evangelho nos torna irreconhecíveis. O Evangelho é capaz de pegar aquela pessoa, daquela estrutura, daquela maneira, seja física, emocional e espiritual. Eu conheci uma pessoa, nós tivemos a oportunidade de ganhar ela para Jesus, e era um irmão grande,
Ele era grande, dessa altura, assim, maior que eu, e era assim. E até para evangelizar deu medo, irmãos, porque ele era um cara muito violento, ele era um cara muito bravo, todo mundo tinha medo dele na cidade, o povo cortava a volta, e era uma cidade pequena onde eu morava, e nós tínhamos a oportunidade de evangelizar ele, e ele aceitou Jesus, se converteu, tornou-se cristão, crente, nós batizamos ele. E aquele homem, irmãos, desse tamanho assim, que era um homem violento, um homem bravo, que ninguém podia olhar para ele, que ele já encarava, já queria briga. Nos cultos, ele chorava que nem uma criança na presença de Jesus. Aí um dia ele brincou comigo, ele falou assim no culto, falou, agora, pastor, porque estava cantando uma música lá, né, para as crianças, sou uma florzinha de Jesus, e ele brincou comigo. Um homem desse tamanho, ele falou para mim, agora, pastor, eu sou uma florzinha de Jesus. Agora eu sou um homem da paz. Jesus torna as pessoas irreconhecíveis. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quanto você já mudou desde o dia que você conheceu Jesus? O propósito de Jesus é mudar a nossa vida, irmãos. O propósito de Jesus não é apenas nos fazer frequentadores de igreja, não apenas cristão nominal. Irmãos, o Brasil era para ser um país de primeiro mundo, o Brasil era para ser a quinta maravilha desse mundo. Nós estamos num país de 80% a 90% de um país que se diz cristão. Se você juntar católico e se você juntar evangélico, nós somos um país de 90% cristão. Aqui não era para ver corrupção, aqui não era para ver roubo, aqui não era para ver um monte de coisa. Cristão não rouba, cristão não mente, cristão não trafica, cristão não mata, cristão não adultera, cristão não fornica, cristão não sonega imposto. Então o que nós não precisamos é de religião, nós estamos precisando é de conversão. Porque, como eu li aqui na abertura do culto, nós não podemos ser cristão, mas com o padrão do mundo, com o padrão do jeitinho. Está lá no meu serviço, lá está cheio de cristão, irmãos. Vai fazer a escolta lá do preso, lá você pega, ela ficha os nomes. Ismael, Samuel, Betuel, Eliel, Jesuel. Olha lá. Mais da metade da cadeia é de gente que conhece Jesus. Mas na metade lá a gente conhece o Evangelho. Está cheio de gente lá desviada. Ah, eu era da Assembleia, eu era não sei da onde, a minha mãe é crente, eu não sei o quê. A Bíblia diz que Jesus encontra um homem. E este homem, ele é cego, e ele é cego de nascença. Então, o milagre começa por uma discussão teológica. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, esse homem está vivendo essa situação por quê? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele pecou ou os seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Na verdade, eles estavam procurando um culpado, eles estavam querendo achar uma razão porque aquele homem estava vivendo aquela situação. Irmãos, trazendo isso para nós, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, ou a vida de um vizinho, ou a vida de alguém, e nós estamos querendo achar a culpa, nós queremos achar o culpado de algumas situações, o que mostrava o pensamento religioso daquela época, o pensamento judaico, o pensamento dos fariseus, o pensamento da religião da época era culpa e condenação. E Jesus vai dizer no verso de número 3, nem ele pecou, ele não pecou e nem seus pais pecaram. Essa situação aqui tem um propósito. Essa situação aqui não é por pecado, não é por maldição. Essa situação que ele está vivendo é para um propósito. Às vezes nós olhamos algumas coisas na nossa vida, nós estamos procurando culpa, nós estamos procurando culpado.
Eu não posso olhar para a vida dos meus filhos e dizer onde que eu errei. Eu não posso olhar para a vida do meu marido e dizer onde que eu errei. Eu não posso olhar para a minha vida e dizer não. Eu preciso olhar para algumas situações da minha vida e dizer, em tudo isso que eu estou passando, Deus tem um propósito. E Deus vai ser glorificado nessa situação, em nome de Jesus. Quantos vão ver Deus glorificado nesse problema? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é parar de querer enxergar os culpados e começar a enxergar um milagre de Deus. Eu poderia ficar perguntando, e já me perguntei, hoje eu já não me pergunto mais, mas quando a gente tem a esposa da gente passando por uma enfermidade muito séria, a primeira pergunta que vem, isso é natural, isso é do homem, é aonde que nós erramos, Senhor? Mas Deus já há muito tempo trabalhou no meu coração e meditando nessa palavra, nessa noite, eu tenho certeza pela vida da minha esposa, irmãos, se aquela mulher não for para o céu, eu não passo nem na porta. E hoje eu quero entender o seguinte, Deus tem um propósito e Deus será glorificado nisso. Deus tem um milagre para fazer. Viu, pastor Adalto? Deus tem um milagre para fazer. Então, eu parei de caçar as bruxas. E estou enxergando um propósito de Deus. Eu estou tentando enxergar o milagre de Deus na minha vida. Queridos, então, o que nós precisamos? Diante dos problemas, seja de enfermidade familiar, emocional, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós pregamos aqui sobre Jó domingo passado, e os 3 amigos de Jó, o tempo todo dizendo, não, algum pecado Jó tem, alguma coisa Jó... Não, uma pessoa não pode viver isso, uma pessoa não pode sofrer. Irmãos, alguns crentes, são crentes espíritas. Porque eles vivem na mentalidade de karma. Não, é meu karma. E para não dizer karma, ele fala cruz, que fica mais bonito. Não, isso aqui é a minha cruz. Não. A enfermidade não é cruz. É renunciar a si mesmo. Então, acompanhe comigo aqui. Então, o pensamento daquela época era condenação, maldição, causa e consequência. E muitas vezes as pessoas dizem assim, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aqui aconteceu comigo? Enquanto que nós deveríamos falar assim, como Deus será glorificado nisso? Como Deus vai transformar tudo isso num grande testemunho? E eu quero dizer nesta noite que, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos uma transformação total na nossa vida. E o que Deus vai fazer, e o que Deus vai operar, vai tornar você irreconhecível. Eu profetizo isso sobre a minha vida. Eu profetizo isso sobre a minha casa. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Eu quero dizer que o pensamento do Antigo Testamento era a consequência do pecado, a maldição. Mas
a maldição da lei já foi quebrada. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Veja o que diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É verdade, irmãos, é verdade que o pecado, ele tem a sua consequência. É verdade que o pecado, ele traz a consequência. A Bíblia diz aqui, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas nós não podemos parar aí, porque o verso de número 24 diz assim, o verso 24, se todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, o verso 24 diz, mas agora sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que nós fomos justificados, nós fomos remidos da lei e do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo não está mais no peso da lei e não na consequência da lei, porque nós temos Jesus que derramou o seu sangue precioso. A Bíblia diz que Cristo nos comprou. Leia comigo, lá em 1 Pedro, leia comigo aqui em 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro, por prata, mas pelo um sangue precioso de Jesus, nós somos comprados. Se o pecado escravizava, se o pecado pesava, se o pecado amaldiçoava, agora o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos liberta e nos faz pessoas remidas. Nós precisamos entender essa palavra redenção. Aqui, a Bíblia vai dizer em Romanos 3:24, que nós temos pelo sangue de Jesus a redenção dos nossos pecados. Quando Paulo escreve isso, há 2000 anos atrás, Paulo estava falando de um mercado de escravos. Quando Paulo escreve esse texto de Romanos 3:23, 24, há 2000 anos atrás, ele estava falando de um mercado de escravos. O que era isso? Existe uma palavra aqui na Bíblia chamada agorazo, que significa mercado. Comprar no mercado de escravo. Imagine um lugar, uma sala, um galpão, cheio de escravos. Pessoas presas, amarradas, acorrentadas no pé, acorrentadas na mão, sem liberdade, vivendo debaixo de uma escravidão. E aí chega uma pessoa que é o comprador de escravos. Esta palavra é exagaroso, significa aquele que compra no mercado de escravo. E quando
esta pessoa, ela vai no mercado de escravo, ela compra esse escravo. Existe uma outra palavra que significa soltar as cadeias. Quando ele compra o escravo, ele vai lá, aquela corrente, aquela cadeia, aquela pessoa que lhe prendia, que tinha o direito da escravidão, não tem mais. Por quê? Porque foi comprado. Então, aquela cadeia, aquela corrente, aquela prisão, aquela algema, ela tem que cair, ela tem que soltar. E uma vez as cadeias caem, aquela pessoa se torna livre. Paulo estava dizendo isso, exatamente o que aconteceu no mundo espiritual. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós éramos pecadores e escravos do pecado. E Jesus Cristo foi lá com o seu sangue e comprou a mim e a você. E aquela cadeia, aquela prisão, aquela corrente, aquela sentença, aquela maldição que estava sobre nós, caiu por terra. Então, eu e você hoje, em Cristo Jesus, nós somos livres. Você é livre. Você é livre. Você é livre para viver o milagre. Você é livre para viver a bênção. Você é livre para ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E foi isso que Jesus fez com aquele homem. Aquele homem, ele era escravo de uma situação. Qual que era a situação daquele homem? Ele era escravo do que, aquele homem de João capítulo 9? Ele era escravo de uma cegueira, ele era cego. Ele era escravo da cegueira. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus liberta ele da cegueira. Olhe para mim. Eu não posso dizer que eu encontrei Jesus, mas continuo escravo. Eu encontrei Jesus, mas eu sou escravo do álcool. Eu tenho Jesus, mas sou escravo da bebida. Eu tenho Jesus, mas sou escravo do tabagismo. Eu tenho Jesus, mas eu sou escravo da pornografia. Eu encontrei Jesus, mas sou escravo do mau-caratismo. Encontrei Jesus, mas engano todo mundo. Encontrei Jesus, mas minto para todo mundo. Quem conhece a Jesus é livre. Eu não sei se alguém se encontra escravo aqui nessa noite de alguma situação, mas eu venho dizer: se o Filho, pois, vos libertar, João 8,32, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque em João 32:34 diz: o escravo não permanece para sempre na casa do seu senhor, mas o filho, sim. Tem alguma coisa que está escravizando você? Escravo da tristeza? Estava conversando com o Orlando ali na salinha de intercessão agora, ele perguntou para mim: pastor, como que o senhor está em relação a pastor? O senhor está triste? O senhor está sofrendo? O senhor está isso? Eu disse: eu estou bem. Eu estou bem. Porque a vida da minha esposa está nas mãos de Deus. Eu estou bem, irmãos. A vida dela não está nem na mão dela, muito menos na minha.
Eu quero dizer que nesta noite, cadeias têm que cair por terra. Você é escravo de alguma coisa? É escravo do seu trabalho? Você é escravo do seu trabalho? Tem gente que é escravo do trabalho. Você é escravo do seu dinheiro? Seu dinheiro é o seu senhor? É ele que manda em você? É ele que dita a sua agenda? É ele que dita tudo na sua vida? Você é escravo do dinheiro? Você é escravo do seu trabalho? Escravo de prazeres? Aquele homem era escravo da cegueira. Eu quero dizer nesta noite, hoje é um culto de libertação. Hoje é noite de derrubar cadeias. Hoje é noite de você dizer, hoje é noite para eu dizer, hoje é noite para nós dizermos, hoje é noite para dizer quem está assistindo pela live, que nós somos livres, que nós não fomos comprados por ouro, nós não fomos comprados por prata, nós não fomos comprados por bens, nós fomos comprados, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo e nós somos livres, as cadeias quebraram, as algemas se romperam e hoje eu sou livre para viver para a glória de Deus. Olhe para mim, volte para o texto de João, capítulo 9 aqui, volte comigo aqui no texto. Jesus tornou aquele homem irreconhecível, porque agora ele era livre daquela cegueira, ele era livre daquela condenação, ele era livre do comentário das pessoas, dizendo o motivo porque ele estava vivendo aquela prova, vivendo aquele problema. Só que, irmãos, o milagre, a bênção, a cura, exige de nós um caminho. Olhe para mim aqui. Jesus foi lá, aquele homem estava cego, Jesus foi lá e fez o quê? Cuspiu no chão, não foi? Cuspiu no chão, fez um... E ele voltou a enxergar? Não. Ele não voltou a enxergar na hora que Jesus cuspiu. Ele não voltou a enxergar a hora que Jesus untou os olhos dele naquela lama, né, feito com a saliva. Acompanhe comigo. Verso 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse, vai lavar-se no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou. O milagre, a libertação, tem um caminho que a gente tem que percorrer. Algumas pessoas estão esperando Deus descer do céu e aparecer para elas. Algumas pessoas estão esperando a vida dela ser transformada. E ela está aqui, ó, esperando. Quem já ouviu falar da palavra oração? Orar, ação. Oração. É orar, mas a gente tem aqui o quê? Agir. Tem muita gente esperando um milagre assim, ó. As coisas vão mudar na minha vida. As coisas vão melhorar na minha vida. Jesus untou o olho daquele cego. Jesus passou o cuspe
E Jesus poderia muito bem fazer assim, ele ali abriu o olho, mas Jesus olhou para ele e disse, vai. E o caminho não era fácil, porque ele era cego e havia uma multidão. Ele deve ter saído, saiu cego, perguntando, trombando, trupicando, mas vai. Tem gente que está esperando o dia favorável, tem gente que está esperando a oportunidade certa, tem gente que está esperando o sol nascer mais amarelo. Não, o Senhor está dizendo para você, você já tem a palavra dele, você já tem a promessa dele, você já tem o Espírito dele, você já tem o sangue de Jesus. Vai viver o milagre, vai empreender, vai lutar, vai sonhar, vai trabalhar, vai conquistar, vai profetizar. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não tem e Jesus não tem, é dó. Existe um coitadismo. Não confunda misericórdia com coitadismo. Jesus poderia pegar aqui, né? Ai, céu, Jesus. Ai, isso que é bom ter um Jesus. Jesus poderia pegar, né, falar assim, nossa, né? O Jesus falando para mim aqui, tadinho, né? Dó, ele é ceguinho. E aí Jesus pegava na mão do ceguinho, vem cá. Eu vou levar você lá no tanque de Siloé. Vem cá, papai leva você aqui no tanque. Quem faz isso é você com seus filhos, irmão. Que fica o dia inteiro alisando e passando a mão, olhando para os nossos filhos, dizendo, tadinho, coitadinho do meu filhinho. Jesus não pegou na mão do cego e falou, tadinho, coitadinho, deixa eu levar ele lá, né? Peraí, agacha aqui, ceguinho, peraí, agacha aí, ceguinho, peraí, deixa eu pegar a aguinha aqui, peraí, vai, deixa eu limpar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, você está esperando Jesus fazer isso com você? Você está esperando, entendeu, Caio? Está esperando Jesus pegar na tua mão e levar você. Eu vou dar uma porta de emprego muito boa para você. Peraí, deixa eu pegar na tua mão aqui. Vem cá, vou ajudar você a fazer o currículo. Senta aqui e não sei o quê. Vem cá, vou ajudar você a estudar. Diga para a pessoa que está do lado, você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você é um filho de Deus. Uma filha de Deus. Alguém que tem a promessa do Senhor sobre a sua vida. Coitadinho é o mundo que quer rotular nós. É o mundo que quer olhar para a nossa vida. É o mundo que quer olhar para mim e dizer, coitado do pastor, né? Olha o que ele está passando. Coitado dele. Coitado dele. Coitado dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você eu falo mal de figurado. Quando uma pessoa quiser olhar para você e dizer, coitado, diga para essa pessoa, olha, guarde a sua pena para você. Guarde a sua dó para você. Você não precisa de pena de ninguém. Você não precisa da dó de ninguém. O que você precisa é da oração de alguém. É da intercessão de alguém. Se alguém quiser te ajudar, que jejue por você. Se alguém quiser te ajudar, que ore por você. Mas, irmão, pena e dó não muda a vida de ninguém. Então, primeiro, não tenha pena e nem dó da sua vida. E nem permita que ninguém olhe para você, olhe e tenha pena e tenha dó de você por alguma coisa que você esteja enfrentando na sua vida. Eu não tenho pena, eu não tenho dó, eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Amém? Quantos aqui tem Jesus na sua vida? Amém. Então é sem pena e sem dó, irmão. Nós temos Jesus. E Jesus pega aquele homem e restaura a identidade daquele homem. Tira aquele homem daquele rótulo de maldição, de pecado, aquele rótulo de coitado, aquele rótulo de miserável, aquele rótulo de homem desgraçado. Agora não. Agora esse homem ele está em pé.
enxergando e ninguém mais pode chamar ele de cego. Ninguém pode mais chamar ele de cego. E nem o diabo pode nos chamar daquilo que nós éramos, porque nós passamos pela cruz e nós temos um novo nome, nós temos uma nova identidade, e essa identidade é sermos chamados filhos de Deus. E eu quero terminar dizendo, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais transformados por Jesus nós somos. Veja a história desse homem. Eu ia fechar a Bíblia aqui, mas volta aqui em João 9. Veja aqui. Quanto mais eu conheço Jesus, mais transformado por Jesus eu sou. João 9:11. Então as pessoas começam a perguntar como que aconteceu isso na vida dele. Como que o cego chama Jesus? Um homem. Oh, você estava cego, agora você está enxergando. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus veio até mim, pediu, cuspiu, passou no meu olho e pediu para que eu fosse lá no tanque de Siloé, que significa enviado, e que lavasse os meus olhos. Jesus era homem? Sim, mas não era só homem, né? Ele era homem, mas ele era Deus. Primeiro, ele conhece Jesus como homem. Veja o verso 17. Agora, de novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os seus olhos? Ele respondeu, ele é um profeta. Opa, não é apenas um homem, né? Ele é diferente. No mínimo, ele é o quê? No mínimo, ele é um profeta. Primeiro, ele tem esse conhecimento desse Jesus, homem. Agora, esse Jesus, que também é profeta. E veja no verso 38 agora. No verso 38. Então, ele afirmou, eu creio, Senhor. E ele o adorou. Naquela época só adorava quem? A Deus. Se ele adorou Jesus, porque ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Essa é a verdadeira transformação. Esse texto, teologicamente, ele está trabalhando duas cegueiras. A cegueira física e a cegueira espiritual. Jesus estava dizendo que assim como o cego não conseguia enxergar o mundo, os fariseus que estão aqui discutindo com o cego não conseguem enxergar Jesus como Filho de Deus. E a maior cegueira que nós podemos ter nessa vida é não reconhecer que nós precisamos de um Salvador. A maior cegueira que um homem pode ter é não reconhecer que ele precisa de Deus na sua vida. Eu quero terminar contando um testemunho. Eu conheci um homem, a sua esposa era cristã, muito temente, muito piedosa a Deus, e ele não. E esse homem, ele fazendeiro, riquíssimo,
de colheita de milhões e milhões e milhões e milhões, com terras na Bolívia, no Mato Grosso, e ela era da igreja. E aí fomos visitar ela, achamos que fazer uma visita pastoral. Fomos visitar ela e ele estava lá, ele educado, me recebia, né, por educação. E aí aquele dia eu falei de Jesus para ele. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, sabe quem é meu Deus? Eu falei: quem é o seu Deus? Ele virou para mim, bateu a mão no bolso e disse assim: meu Deus está aqui, ó. Meu Deus está no meu bolso. Vocês entenderam o que ele disse? Meu Deus está aqui, ó. Esse Deus aqui, eu como, eu construo, viajo. Deus está aqui, pastor. Se você não tiver esse Deus aqui, você não tem nada nesse mundo. Passaram-se alguns anos. Eu o visitei no hospital com um câncer. De estômago. Assim que a enfermeira fazia assim, ó, a enfermeira, ó, com um paninho, tá bom? Não era com a mão dela não, ó, pegava um paninho e ele fazia assim, ó. E naquele dia, ele trocou de Deus. Naquele dia ele reconheceu que só há um Deus. E eu creio que ele está no céu agora. Isso foi em 2009. Só há um Deus, irmãos. Só há um Senhor. Só há um Salvador. Só um que pode tirar o mundo dessa cegueira. E esse se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E eu louvo a Deus, porque você já tem Ele. Quantos aqui já tem Jesus no seu coração? Então, irmãos, você tem tudo nessa vida. E eu falei pro Orlando ali na salinha. Falei: Orlando, se Deus curar a pastora, Ele é Deus. Mas se Deus levar a pastora, Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Para Ele ser Deus na minha vida, para Ele ser Deus na vida da pastora, Ele não precisa curar ela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só é Deus se curar? Só é Deus se prosperar? Só é Deus se alargar? Só é Deus se fizer? Ou Ele é Deus na morte também? Ele é Deus, irmãos. E eu já enxerguei isso. Seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, seja no muito, seja no nada, seja eu tendo tudo, seja eu não tendo nada, eu já enxerguei que Ele é meu Deus. E esse mundo vai passar. E esse mundo vai acabar. E daqui a pouquinho, eu vou estar com Ele no céu. Eu vou estar com Ele. Está lá em 1 Pedro. Ainda que tenhamos que passar por uma breve, momentânea tribulação, mas nada se compara com a glória
que há de ver. Você vai estar no céu com Jesus. Está escrito lá em Apocalipse: não haverá mais choro, mais dor, mais pranto, mais doença, enfermidade. Não haver mais nada. Eu enxerguei que tem um céu e um paraíso esperando eu, a minha esposa, os meus filhos. Um céu te esperando, meu irmão. Um céu te esperando, minha irmã. Pastor, o que o senhor quer dizer nessa noite? Eu só quero te dizer uma coisa. Enxergue Deus. Enxergue o céu que te aguarda. Enxergue o paraíso que te espera. Enxergue a vida eterna que te aguarda por ti. Eu quero te convidar a colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui conseguem enxergar Deus nesta noite? Quem aqui que está conseguindo enxergar Deus na tribulação? Na prova, na luta, no estreito, na guerra, no tsunami, no furacão, na tempestade? Quem está enxergando Deus na família? Quem está enxergando Deus na vida dos filhos? Pastor, misericórdia, Deus. Enxergue Deus. Deus está no controle. Deus está no controle da nossa casa. Eu enxergo Deus nesta igreja. Eu enxergo Deus nesta obra. Eu enxergo Deus nos ministérios desta igreja. Em tudo eu vejo Deus. Hoje, não sei se você entrou aqui triste, cabisbaixo. Eu não sei se você entrou aqui de coração apertado. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você estava enxergando essa semana antes de entrar nesse culto. Eu não sei como você estava enxergando esse final de ano até chegar nesse culto. Mas eu quero dizer para você, hoje você vai enxergar algo diferente. Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Pode apagar a luz para nós, fazendo um favor. Tem alguma situação que você quer enxergar Deus nesta noite? Talvez até hoje, até onde você vai dizendo: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo por isso? Por que eu estou chorando por isso? Aonde que eu pequei para estar vivendo isso? Aonde que eu errei para estar vivendo isso? Que maldição é essa? Não, você já entregou a sua vida para Jesus. Você já desceu as águas, não tem mais maldição na sua vida, não. Não foi você que pecou e nem seus pais. Mas é para a glória de Deus. Quando chamaram Jesus dizendo: Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está morrendo. A Bíblia diz que Jesus demorou dias para chegar lá. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ah, Senhor, mas se tu estivesses aqui. Jesus olha para Marta, Jesus olha para Maria e disse: eu demorei porque tem um propósito. Eu cheguei agora. Não, Lázaro morreu por um propósito, para que todos vejam a glória de Deus. Eu quero declarar: enxergue a glória de Deus nesta noite. Enxergue o propósito de Deus na tua vida. Enxergue o propósito de Deus na tua casa. Senhor, são 9h03. Nós encerramos esse culto com uma oração. Nós não queremos ser cegos. Nós não vamos permitir, como Sansão, que permitiu que o pecado, permitiu que os filisteus cegassem. A Bíblia diz que quando prenderam Sansão, a primeira coisa que fizeram com Sansão foi vazar os seus 2 olhos. Nós não vamos permitir que a dor nos cegue. Nós não vamos permitir que o sofrimento momentâneo nos cegue.
Não vamos permitir que o problema financeiro nos segue, o problema emocional, familiar, o problema de saúde que enfrentamos nos segue. Assim como Jesus passou e deu vista àquele cego, Jesus passa aqui nessa noite e dá vista espiritual, dá vista aos olhos da fé, para que a gente enxergue bênção, para que a gente enxergue milagre, para que a gente enxergue propósito, para que a gente enxergue o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos e saímos com os nossos olhos abertos, saímos, Senhor, com as vistas lavadas pelo sangue de Jesus, e enxergamos milagres nesta noite. Enxergamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, enxergamos o sangue de Jesus sobre a nossa casa. A nossa casa tem o sangue do Cordeiro nos umbrais. Enxergue a tua bênção nessa noite. Se alegre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegre no Senhor. Deixa o seu espírito se encher de alegria nessa noite. Contemple o Senhor nesta noite. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós enxergamos o Senhor na nossa vida. Nós Te louvamos nesta noite. Nós Te adoramos nesta noite. Nós Te engrandecemos nesta noite, ó Pai. Eu oro, Senhor, por cada vida, por cada coração, por cada história, e que nós possamos enxergar essa semana, uma semana de bênção e uma semana de milagres. Abre, Senhor, os nossos olhos. Diga comigo, Senhor, nesta noite, eu fui enviado ao tanque de Siloé. A igreja é o tanque de Siloé. E eu lavo os meus olhos nas águas da palavra de Deus. E eu enxergo todas as bênçãos, todos os milagres e todas as promessas que o Senhor tem para mim. Eu declaro que o diabo, em nem as tribulações desta vida, vão me cegar. Eu vejo Jesus assentado em um alto e sublime trono. Jesus governa. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha família. Amém? Você que enxerga o seu milagre, dê um forte aplauso ao Senhor. Dê um glória a Deus, dê um aleluia!